Começa a falar então de ciclo petrogenético, né? Lembrando então, acho que é muito importante frisar isso nesse momento, que o ciclo petrogenético, essa aula de hoje, ela vai ser até um pouco mais longa do que as outras, devido à importância que esse conteúdo tem na formação de vocês, já que, né, a técnica agropecuária vai trabalhar muito com solos. E aí a gente tem a base aqui da formação, né, da erosão, da formação dos sedimentos, da diagênese, enfim, dentro do ciclo aqui a gente tem vários conceitos que são amplamente trabalhados quando se fala em solos, que inclusive até é uma aula que a gente vai ter na sequência de ciclo petrogenético, beleza? Então quando a gente fala em ciclo petrogenético, né, ou petrogênese, que não é tanto comum, a gente está falando do ciclo, né, o processo de formação das rochas, né? Não é tão comum usar o termo petrogênese, porque gênese quer dizer só a formação inicial, digamos assim, né, quando a gente vê em Gênesis, né, a formação do planeta, mas enfim, essas rochas, quando elas se formam, elas continuam se transformando ao longo do tempo, certo? Dando origem a outras rochas que, de certa forma, herdam algumas características não genéticas no sentido do DNA, do RNA, como a gente fala na biologia, né? Na geologia, na biologia, mas aqui na geologia a gente está falando de herança no que diz respeito a elementos químicos, né? A coloração, enfim, vários fatores que fazem com que uma rocha pode, ao longo de milhares de anos, dar origem a outras rochas. Então, justamente aqui a gente vai ter que voltar a lembrar os prazos muito longos quando a gente fala em aspectos geológicos, como a gente falou lá em eras geológicas, né? A gente fala prazos muito longos, como foi o caso, por exemplo, da formação do universo. Quando a gente viu lá no primeiro ano, a gente falou sobre o Big Bang se estima que aproximadamente ocorreu há 15 bilhões de anos atrás. São prazos longos, né? O planeta Terra tem 4,6 bilhões, ou seja, 4 bilhões e 600 milhões de anos desde a sua formação. Os dinossauros foram extintos, né? Eles surgiram aí em torno de 300 milhões de anos atrás e foram extintos há 65 milhões de anos atrás. Então são prazos realmente extensos. Olha só como a gente vai para a vida humana, né? O surgimento do Homo sapiens ocorreu aproximadamente 300 mil anos. Né? Mas que na verdade ele começou a se diferenciar, digamos assim, da sua natureza, quando ele se apropriou da natureza, bem dizer, quando ele inventou a agricultura há aproximadamente 15 mil anos. Então olha só como esses prazos, quando a gente fala em aspectos geológicos, né, 15 mil anos para a geologia não é muita coisa. 300 mil anos é um pouco de coisa assim, né? Mas 65, acontecem muitas transformações geológicas. No prazo de vida humano, 15 mil anos é muito tempo, né? Por exemplo, o último título do Campeonato Brasileiro do Inter é 41 anos para o prazo humano, isso é muito tempo, né? Mas para a geologia não é muito. Lembrando que, mesmo contando todos os aspectos geológicos e humanos, todo esse prazo aí, o Palmeiras nunca foi campeão mundial, certo, gente? Então a gente começa aqui já a falar um pouco de conceitos, quando a gente fala assim, professor, é pedra ou rocha, rocha ou pedra? Na verdade, quando é um fragmento de rocha, a gente tem um nome popular de chamar de pedra, né? Não há erro algum, só que não é que a gente está vulgarizando, a gente popularizou o fragmento de rocha como pedra, como aquele negócio que a gente consegue pegar da mão e jogar em alguém. Não façam isso, obviamente, né? Mas não é nenhum conceito, mas é uma questão mais popular. E quando há uma grande massa e tal, que a gente vê todo aquele volume, a gente chama de rocha, né? Pelo tamanho e tal. Mas um pedaço pequeno deixa de ser um fragmento de rocha, digamos assim. Então a rocha nada mais é do que um agregado de minerais. Esses minerais, por sua vez, são compostos por elementos químicos. Pode acontecer que uma rocha é formada por um mineral só, e esse mineral só é formado por um elemento químico só, como é o caso do ouro, né? Então, olha aqui, ó, o mineral é um composto natural sólido e cristalino formado como resultado da interação de processos físicos, químicos e ambientes geológicos, né? Então, nada mais é do que o minério composto por elementos químicos, né? Que, por sua vez, pode ter um valor econômico, né? Como é o caso da rocha bauxita, que tem um minério de alumínio, né? Que o elemento químico acaba tendo o mesmo nome, né? O elemento químico alumínio, que, por sua vez, tem importância econômica, tem o seu valor de mercado numa indústria de bem de consumo durável aí para a fabricação de diversas peças que são feitas de alumínio, chapa, né? Enfim, o alumínio está no nosso dia a dia e ele é muito visível, então tem o seu valor econômico, então por isso que ele é um minério, certo, gente? Bom, este é o ciclo petrogenético.
né? Aqui ele está bem resumido, porque a gente vai falar detalhadamente do que é um afloramento, do que é uma meteorização, do que é uma diagênese, do que é uma fusão, né? Enfim, todo esse processo aqui, como é que ele acontece ao longo do tempo, para nós entendermos como é que ele é um ciclo petrogenético, certo? A gente vai relembrar aqui das camadas internas da Terra, né? Especialmente dessa parte aqui onde é o manto, que é a parte mais próxima à crosta. E a gente relembra daquela imagem bonita que a gente já viu na aula passada, né? Claro que é uma imagem trabalhada, não é uma imagem real, mas tenta mostrar como é que acontece a erupção vulcânica em lugares onde há um encontro de placas tectônicas, ou onde pode-se dizer que há um furo na placa tectônica, alguma coisa nesse sentido, em que esse magma, lembra, né, que está dentro do manto, é o magma, certo? Que nada mais é do que rocha derretida, ou seja, o magma nada mais é do que rocha a mais de 2.000 graus Celsius. E existem algumas situações, algumas oportunidades, digamos assim, em que esse magma que está lá dentro do nosso manto consegue atravessar a placa tectônica, atravessa a crosta e aflora na superfície. Quando ele aflora na superfície, a gente deixa de chamar magma e passa a chamar de lava. Por isso que é a lava vulcânica que sai lá do interior da Terra, onde é o magma. A lava e o magma são a mesma coisa basicamente, só o local onde ele é encontrado que a gente dá os nomes diferentes. Ok, gente? E como a gente já falou isso também, a lava, quando ela se solidifica, ela forma rocha. Ou seja, como é que a lava se solidifica? Através do seu resfriamento. Beleza, gente? Então, quando ela se resfria, é a primeira vez que está se formando rocha. Daí vem o nome, ó, rochas primárias, né? Ou rochas magmáticas, porque vem do magma, né? Ou rochas magmáticas, é muito mais comum chamar de rochas magmáticas. Ou também rochas ígneas, porque ígneo lembra fogo, né? A ignição do automóvel é o que gera a faísca para o motor começar a funcionar, digamos assim, né? O sistema de ignição é onde começa a gerar as faíscas para as explosões começarem a acontecer dentro do motor e ele funcionar, certo? Então, o mais comum mesmo é a gente chamar de rochas magmáticas. E aqui embaixo tem uma informação importante, ó. A diferença no tempo de resfriamento é o fator principal nas diferentes características que uma rocha magmática pode apresentar, em especial na sua cor, né? Também na diferença do tamanho dos minerais que compõem a rocha. Então olha aqui, por exemplo, ó. Isso aqui é uma obsidiana, é o chamado vidro vulcânico, mais popular conhecido dessa forma, onde o resfriamento foi muito rápido, onde houve, digamos assim, um choque térmico. Geralmente quando acontece quando o magma ele entra em contato, a lava já na verdade, né, ela está fora na superfície, encontra um ar mais frio, uma atmosfera mais fria, ou até mesmo já entra em contato com a água e leva um choque térmico e forma uma rocha bem densa e onde a gente não consegue ver os minerais que compõem essa rocha. E quando o resfriamento é mais lento, né, tu já consegue ver os minerais que compõem a rocha. Aqui a gente está vendo propriamente o granito, né, composto por mica, feldspato, quartzo, ou seja, são os minerais que compõem a rocha granito. E pelo resfriamento ter sido mais lento, teve tempo e espaço para formar melhor a rocha, assim podemos dizer, né? Então assim, ó, as rochas magmáticas ou ígneas são as rochas primárias, formadas pela solidificação, ou seja, o resfriamento do magma ou lava, e diferenciam-se entre si, né, pelos diferentes tempos de resfriamento e também os componentes químicos que estão dentro dessa rocha. Porque o magma ele pode concentrar diferentes elementos, pode ter maior quantidade, por exemplo, de ferro, né, que vai deixar a rocha mais avermelhada, e dependendo de outro elemento químico, uma outra coloração e assim por diante, certo? Então vocês podem ver aqui, ó, que geralmente o basalto, né, o basalto é muito encontrado em calçamento, essas ruas que tem um calçamento bem ruim, que é difícil de andar de carro, assim, que é um calçamento que parece pior do que se deixasse em estrada de chão, né, a chamada pedra de bico, né? Ou a brita em si é basalto e ela é uma coloração escura, pode aproximar assim bem perto do rosto que tu não consegue ver os minérios.
Desculpa, os minerais que compõem a rocha. Já o granito, ele se resfria na profundidade. O magma não chegou a sair, não chegou a ser a lava. Ele se conteve lá embaixo no vulcão, como aparece aqui, e foi se resfriando lentamente. Não teve aquele contato com a atmosfera ou com a água oceânica para levar um choque térmico. Então, olha aqui, ó, o resumo. As rochas magmáticas elas podem ser intrusivas, ou seja, elas não chegaram a sair para a parte externa do vulcão, elas estão ali dentro. O resfriamento é mais lento, os minerais ficam maiores e a gente consegue ver eles formando as rochas. Isso aqui é um granito, certo? As rochas extrusivas ou vulcânicas é aquelas que saíram para fora do vulcão, tiveram contato com a atmosfera, né, ou a água oceânica, ou um lago, assim podemos dizer, e aí a formação delas levou um choque térmico, foi um resfriamento rápido e os minerais ficaram menores, né? Então essa é a diferença básica entre as rochas magmáticas, assim podemos dizer, né? A gente tem aqui as figuras que vão passando aí do lado, né? Aí, ó, uma que levou um choque térmico maior, uma que levou um choque térmico menor, né? Se resfriou, e aí a gente consegue ver a diferenciação dos minerais que compõem essas rochas. Certo, gente? Olha aqui essa imagem, aqui, esse GIF que está passando agora aqui em cima, aqui, ó, né, como é que acontece um choque térmico. Aí a gente pode dizer que já está até mesmo formando a obsidiana, que é o vidro vulcânico, que é o choque térmico mais forte que pode existir da lava, né, porque como saiu fora do vulcão passa a chamar lava, entrando, levando um choque térmico com a água oceânica e formando então a obsidiana. Certo? Bom, a gente vai ter que dar prosseguimento agora de como que vai haver a formação do próximo tipo de rocha. Porque o próximo tipo de rocha só pode existir se existiu uma rocha anterior a ela. Né? Ela não vai vir do resfriamento do magma, ela vai vir da formação, da realocação dos sedimentos de uma rocha que se deformou. Certo? Vamos com mais calma, vamos prestar atenção aqui no que vai acontecer a partir de agora. Por isso que os prazos são longos. Né? Agora a gente tem que imaginar que essas rochas se formaram e que o tempo está passando. Milhões, milhares, bilhões de anos estão se passando aqui. Então aquela rocha intrusiva, lembra do granito? Que se formou lá dentro, né? Existem camadas de solo em cima desse granito. Aí vai começar a acontecer situações de chuva, situações de próprio movimento, digamos assim, gravitacional, né? Às vezes tem uma descida muito grande e quando tem uma chuva acelera o processo de erosão, o próprio vento pode movimentar o solo, várias questões podem acontecer em que pode surgir um afloramento. Olha aqui o que é afloramento, ó. Massa rochosa que aparece na superfície da Terra por processos naturais ou artificiais, porque enfim, o ser humano também pode escavar o solo e encontrar a rocha que se formou lá na subsuperfície, correto? Né? Então o afloramento pode ser tanto natural quanto artificial. Né? Essa rocha ela se formou lá embaixo, mas ela apareceu na superfície. No momento que ela apareceu na superfície, né? Desculpa, né? A gente chama isso de soerguimento, porque pode ter movimentos dentro da crosta terrestre que faz com que aquela rocha ela comece a ter movimentações que começam a levar ela. Assim como existe também o aprofundamento, pode existir também o soerguimento. A rocha pode aparecer na superfície. Aqui a gente tem uma situação, por exemplo, de um rio que provocou a erosão, ó, lá está a camada de solo que está, né, pesando sobre a rocha que estava embaixo dela, né, e aí a rocha apareceu porque um rio, por alguns milhares de anos atrás, passava um rio aqui, né, erodiu o solo e a rocha e deixou a rocha à mostra aqui. Ou seja, essa rocha agora ela ainda está sofrendo as consequências de chuva, de vento, até mesmo o caminhar de animais, né, dependendo do tamanho do animal, ele também pode provocar a fragmentação da rocha. Esse caso que aparece aqui, ó, é chamada de erosão eólica, é provocada pela força do vento. Tá, professor? Um vento pode fragmentar uma rocha como parece? Sim, pode. Não é um vento, é o mesmo vento de milhares de anos. E não é só o vento em si, porque o vento em si consegue carregar partículas de areia, né? Areia em si, e essa areia começa a bater na rocha e começa a fragmentar num processo que demora aí milhões de anos. Por isso que a gente pode encontrar esse tipo de estrutura aqui bem diferente e ficar imaginando, meu Deus, quem é que construiu isso? A própria natureza. Né, gente? Fantástico, né? Enfim, as rochas, como elas ficam expostas ao longo do tempo, elas ficam expostas ao que é chamado de intemperismo. Já ouviram falar? Ah, o meu carro eu deixo nas intempéries mesmo. O que ele está querendo falar? Ele deixa
ao tempo, né? Ao tempo no sentido nas questões climáticas, no que diz respeito à chuva, a vento, a granizo, a neve, né? A enchente, né? Enfim, tudo aquilo que pode provocar o processo de erosão. Então, olha aqui ó, o que significa meteorização. Conjunto de fatores que transformam a rocha inicial numa rocha alterada ou decomposta, né? Alteração física de materiais expostos ou agentes atmosféricos. Então essa figurinha aqui, ela mostra bem o que pode acontecer com a rocha ao longo de milhares de anos. Olha aqui, ó. Isso que está acontecendo aqui em cima é um esquema de praticamente o que pode ter acontecido com essa rocha. E quando ela foi se rachando, ela foi dando origem a pedaços menores, né? Ela foi se fragmentando em pedaços menores. Alguns pedaços ficaram grandes, outros pedaços foram ficando menores, ao tamanho de grãos, digamos assim. Olha esse desenho aqui, não é um desenho, na verdade, é uma foto do Rio Colorado, né, que é na região do Arizona, nos Estados Unidos, bem próximo à cidade de Las Vegas, onde a gente tem o Grand Canyon, que é basicamente a formação da erosão do Rio Colorado por onde ele passou nessa rocha, que ela é um pouco mais frágil, que é comum, né, geralmente. A gente está falando aqui, obviamente, uma rocha chamada arenito, a gente já vai falar dessa rocha daqui a pouquinho, ela é uma rocha mais frágil, e o rio, de tanto passar nesse mesmo lugar, ele erodiu a rocha, né? Ou seja, o rio poderia estar correndo antes, no começo da história, no começo de quando o rio começou a passar aqui, bem aqui nessa parte mais alta. Conforme ele foi passando, teve situações que choveu mais, tiveram grandes volumes, né? O próprio rio passando o tempo todo foi provocando o processo de erosão, né? Que tem a ver com o intemperismo, que é o processo de meteorização, né? E foi fragmentando a rocha, aqui ó, formação de fragmentos de rocha, pedaços menores, areias. A areia nada mais é do que sedimento, tá? Então, quando a gente fala em sedimento, a gente está falando de pequenas partículas, né? Geralmente a gente usa muito o termo tamanho de areias, e as areias têm tamanhos diferentes, o tamanho dos grãos, e isso nada mais é do que um pequeno fragmento do que um dia já foi pertencente a uma rocha. Certo? Então a gente tem até aqui uma curiosidade, né? Vocês já ouviram falar em seixo rolado, né? Já que estamos falando em temperismos, você já ouviu falar em seixo rolado, ou também chamado pedra de rio ou pedra de cachoeira? A gente aproveita a oportunidade para entender por que é rolado, por que ela é redondinha, justamente porque ela é basicamente basalto, certo? Ela também é basalto. Só que quando ela está próxima a um rio, ou geralmente faz parte de um fundo de um rio, esse rio tem capacidade de movimentar essas rochas, essas pedras, digamos assim, a gente chama de pedra, né, porque é um fragmento, mais popular dizendo, e ela vai batendo no fundo do rio, bate na outra rocha e ela vai se moldando, conforme o tempo vai passando, ela vai batendo e vai se moldando, né, e ela vai ficando com esse formato arredondado, né. Então olha aqui, ó, seixo, fragmento de rocha de diâmetro variável, transportado pela água, que lhe arredonda as arestas, as pontas vão sendo quebradas, ela vai ficando toda redondinha, né? E tem outros nomes aqui que a gente não é muito comum usar, a gente usa mais pedra de rio ou de cachoeira, né? Então vocês entenderam que a rocha se formou, ela sofreu o processo de erosão, né? A ação de intempéries, a meteorização, formou grãos, formou sedimentos, formou o grãozinho de areia. Esse grão de areia vai ser transportado até um lugar mais baixo pela força do vento, pela força gravitacional, pela força das águas, das chuvas, das enchentes, né? Enfim, e ela vai se reencontrar em outro lugar. Então tu imagina que aqui eu tenho sedimentos de rochas diferentes, que vieram de lugares diferentes, mas que se encontraram num lugar, num relevo mais baixo, e a força gravitacional fez com que elas se depositassem ali. Esses grãos, né, com o passar do tempo, vai tendo a sobreposição de mais grão, mais grão, mais grão, e eles vão começar a sofrer o processo chamado de compactação, compreensão. Olha aqui, ó, ocorrem transformações químicas em alguns sedimentos que, em conjunto com algumas substâncias dissolvidas, basicamente a gente está falando da presença de água, formam um cimento. Ou seja, a própria força gravitacional de sedimento se depositando em cima de mais sedimento vai compactando aquelas areias que estão ali embaixo. E elas vão se encaixando, né? Imagina quando vocês vão para o alojamento que vocês querem levar 18 par de meia e na sacola tu diz que cabe só 5, mas tu consegue colocar as 18, vai se encaixando, até parece que aquelas 18 meia acabam virando uma coisa só de tão bem encaixada que está ali dentro, aquela pressão está muito forte, ela se encaixou ali.
né? E aí tu mistura um pouquinho de chulé, um pouquinho de suor, e aí aquilo ali se cimenta, né? Aquilo ali se gruda novamente. Ou seja, aqueles sedimentos voltaram a ser rocha. Olha que interessante, ó. A compactação mais a cimentação dos sedimentos que são originários lá daquela rocha que se formou primeiro, formam de novo uma nova rocha. Olha o que eu estou dando aqui como exemplo para vocês. Ó. Aqui a gente tem rocha nova formada aqui embaixo. Ó. Aqui é sedimento, são areias, né? Que estão aqui em cima, que estão exercendo uma pressão sobre essas areias que estão aqui embaixo. E essa pressão faz com que esses grãos se colassem novamente e formassem uma nova rocha, né? As chamadas rochas secundárias. Olha o nome, ó. Tivemos as rochas primárias que se erodiram, formaram sedimentos, esses sedimentos se colaram novamente e formaram as rochas secundárias. Se elas são formadas por sedimentos, elas são chamadas de rochas sedimentares, né? Então, formadas pelos sedimentos, grãos de outras rochas, ok? Então, a gente tem alguns exemplos aqui, ó. O argilito, o calcário, o carvão, né? O carvão mistura muita matéria orgânica entre esses grãos, aonde fica rico em carbono, onde ele é então coqueificável, onde ele é queimável, digamos assim. Conglomerado, aqui a gente tem até seixo rolado misturado, que é uma rocha com vários tipos de fragmentos de tamanhos diferentes, que formam uma rocha nova aqui, ó. O arenito, que eu botei em destaque aqui embaixo, porque o arenito ele tem até um valor econômico pra gente. Aliás, existem outras rochas sedimentares que têm valor econômico. A pedra de São Tomé, né? Acho que é esse o nome, pedra de São Tomé, que é a chamada pedra de beira de piscina, que ela é bem áspera, né? Para evitar escorregamento e tal. O arenito é a chamada pedra de alicerce, né? Tanto é que ela não é uma rocha muito resistente, só que ela é usada no alicerce porque as camadas que a gente usa dela são muito grossas, né? Ela tem um valor econômico mais baixo, então se eu aumentar o volume, digamos assim, ela acaba se tornando forte. Mas se eu for com a mão lá e esfregar bem ela, a gente já vai ver que ela vai soltar as areias que compõem essa rocha. Então, geralmente essa rocha ela é um pouco mais, digamos assim, mais frágil do que as rochas primárias. Ok? Então a gente está no ciclo, ó. Seguindo o ciclo então, olha só, a gente saiu da rocha magmática, porque ela é formada do arrefecimento, ou seja, do resfriamento do magma ou da lava, que forma a rocha magmática. A rocha magmática ela tem um afloramento, né, ela está na superfície, ou as rochas que são vulcânicas já estão na superfície, sofrem um processo de meteorização e erosão, né? Elas são transportadas, elas são depositadas, elas têm um afloramento, esses sedimentos se encontram, sofrem pressão, misturam água, misturam outros elementos aí, que faz com que esses grãos se colem novamente e formam então as rochas sedimentares, que é o segundo tipo de rocha. Ok? Entendido até aí? Vamos dar continuidade, que a gente ainda tem mais um tipo de rocha para ver. Tá? Diante da situação, existe ainda a possibilidade de aumento de pressão e temperatura no ambiente. Assim ocorre o metamorfismo. Né? A gente chama aqui uma questão semelhante ao processo de fundição. Né? O ferro, quando ele é fundido, ele é submetido a uma temperatura e uma pressão muito alta, aonde as moléculas de ferro, podemos assim dizer, né? Não sou aqui nem um químico, nem um físico para explicar para vocês com bastante detalhamento isso, mas em outras palavras, a gente superaquece, né? Uma temperatura tal que não chega a derreter o ferro, porque se eu derreter, ele é ferro derretido, não tem função, né? Mas se eu levar ele para um processo de fundição, ele vai aglomerar ainda mais, ele vai ficar muito mais denso, mas ele também vai ficar muito mais forte, muito mais resistente, certo? Como é que isso acontece? Como é que pode acontecer o processo de metamorfismo? Lembra quando eu falei em soerguimento, que as rochas podem se movimentar para cima? A mesma coisa pode acontecer das rochas se movimentarem para baixo, mais para o interior da crosta terrestre. Se elas estão indo mais para baixo, como aparece aqui, ó, elas vão sofrer mais compressão. Então vai ter um aumento de pressão. E a pressão e a temperatura são totalmente proporcionais, elas não são inversamente, elas são totalmente... À medida que eu aumento a pressão, eu também estou aumentando a temperatura em um ambiente desse aqui, ó, um ambiente fechado, digamos assim, né? Então eu aumentei a pressão, está aumentando a temperatura. Então eu estou
causando naturalmente aqui no caso um processo de metamorfismo. Qualquer rocha, seja sedimentar, magmática ou metamórfica, pode sofrer em alta profundidade as condições de pressão e de temperatura superiores da sua formação, alteram-se e convertem-se então numa rocha metamórfica. Vamos ver se vocês entenderam. Ele falou aqui, ó, o texto falou que a rocha magmática ela não precisa se fragmentar e formar uma rocha sedimentar para depois formar uma rocha metamórfica. A própria rocha magmática ela pode às vezes ir para cima, né, ter o seu erguimento, ela ter o aprofundamento e não chegar a se formar uma rocha sedimentar. Ela já pode se transformar de rocha magmática em uma rocha metamórfica. O ciclo mais comum é o ciclo normal, rocha primária, secundária e terciária. Mas a rocha primária pode ir diretamente para uma rocha terciária, desde que aconteça esses processos aqui. Quando voltar a figurinha, a gente vai entender isso melhor, tá? Não se preocupa tanto com isso. Ou seja, existe um processo de metamorfismo, então, aqui nessa sequência, como a gente está vendo, onde existe uma reorganização molecular, digamos assim, uma compressão, né? E aí esse processo de metamorfismo, então, dá origem às rochas terciárias, né? As rochas metamórficas, que são justamente as rochas mais resistentes, digamos assim, formado pelo metamorfismo de outras rochas. O mármore é o exemplo mais comum, né, o exemplo mais praticável aí de rocha metamórfica, tá, ok? Então a gente tem aqui, por exemplo, ó, as rochas pré-existentes, né, por exemplo, o calcário é uma rocha sedimentar, o arenito é sedimentar. Aqui é uma rocha magmática, ó, tá vendo? Ó? Elas podem se transformar em rochas metamórficas se elas sofrerem um processo então de metamorfismo. E o seguinte, e se acontecer que a pressão e a temperatura passarem do ponto de metamorfismo, ou seja, elas continuam aprofundando, elas continuam indo mais para baixo, elas estão sofrendo mais pressão, elas estão sofrendo um aumento maior de temperatura, se elas passarem do ponto de metamorfismo, elas derretem. E se elas derretem, elas voltam então a ser magma, certo? Basicamente é isso que é o ciclo petrogenético, né? Então lembrando, ó, o magma, né, pode se solidificar na subsuperfície e formar rochas magmáticas intrusivas. Se esse magma sair para fora no formato de um vulcão, são rochas extrusivas, né? Diferenciam-se pelo tempo de resfriamento. Se é muito rápido, fica escuro. Se é mais devagar, fica mais clara. Enfim, formam então as rochas magmáticas. Essas rochas sofrem intemperismo, sofrem a meteorização, a ação da chuva, do vento, até dinossauros, como eu falei antes, né? Imagina animais de grande porte pode danificar a rocha, formar então os sedimentos, as areias. Esses sedimentos se reorganizam num processo de diagênese que mistura então água ou outros colágenos aí, que faz com que esses sedimentos se grudem novamente e formem uma rocha, de novo, que é a rocha sedimentar, né? Essas rochas, tanto a sedimentar quanto as magmáticas, podem sofrer aumento de temperatura e de pressão e formar então as rochas metamórficas, e é por isso que essas, né, elas aparecem aqui, essas setas aqui o tempo todo para um lado e para o outro, ó. Então vocês podem dar um pause e entender, né, dar uma pausadinha no vídeo e dar uma olhadinha com calma aqui, ó. Ah, verdade. As rochas sedimentares, elas podem ter se formado e elas podem ir de novo para a superfície, sofrer de novo o processo de meteorização, sofrer de novo o processo de transporte, de deposição, formar um novo sedimento e formar rocha sedimentar de novo. Né? Ela mesma pode se reformar a rocha sedimentar. A rocha metamórfica ela pode voltar a ser uma rocha sedimentar a partir do momento que ela aflora na superfície, sofre meteorização. Entenderam então por que é um ciclo? Isso aqui é bacana, né, gente? Tá? E toda vez que a gente fala aqui, né, sempre tem que lembrar isso, né? Sempre lembrando que tudo isso aqui demora centenas, milhares de anos para acontecer. Né, gente? Já que a gente está falando em ciclo petrogenético, a galera ficou, tá, professor, e dinheiro, quero saber de diamante, né? E a formação do diamante, né? Bom, enfim, como a formação do ouro, né? Mas eu vou falar mais especificadamente aqui sobre a questão do diamante. Por muito tempo até se atribuiu que o diamante tinha vindo de meteoros, né? De acordo com o que eu li aí na internet, se atribuía muito isso porque não se tinha muitas explicações mais plausíveis, mais aceitáveis sobre o diamante se formar na Terra, até que se chegou ao conhecimento necessário das grandes profundidades, onde a pressão e a temperatura da Terra são muito elevadas e onde realmente acontece
acontece a formação do diamante. Ah, professor, então quer dizer que é mais fácil encontrar diamantes em grandes profundidades? Sim. O problema é que a gente não consegue chegar com facilidade, com a tecnologia que a gente tem atualmente, nessas grandes profundidades, né? Aquilo que a gente consegue encontrar de diamantes está em lugares mais próximos a impactos de asteroides, ou seja, onde aconteceu um grande evento onde a pressão e a temperatura aumentaram bastante e chegou ao ponto do metamorfismo de formar o diamante, aos próximos a erupções vulcânicas onde a temperatura e a pressão também aumentaram bastante, ou seja, ele é quase que um processo de metamorfismo, só que tem que ter uma combinação de fatores essenciais aí, né, muito raros de acontecer. Justamente o diamante tem o seu valor econômico pela sua beleza, né, pelo seu brilho, e também, especialmente, pela raridade com que ele é encontrado e pela dificuldade que tem de se encontrar ele, obviamente, né? Pelo ambiente de pressão e temperatura muito elevados para ele se formar, e basicamente também pela combinação de elemento químico, porque o diamante nada mais é do que carbono puro, né? Obviamente, quando a gente vê assim, mas e o rosa e o verde, dependendo de algum elemento químico que está associado aí ao carbono puro, né? Não totalmente puro, digamos assim, ele vai ter uma certa coloração na presença de um elemento químico aí em menor quantidade do que o carbono, para ter essa cor um pouco diferente. Certo, gente? Uma curiosidade também, já que a gente está falando de diamante, sempre se fala, né? O diamante é o elemento químico mais duro do mundo. Cuidado com a palavra dureza, na geologia não é bem esse o sentido. Tanto é que se eu pegar um diamante e jogar ele no chão, ele se estilhaça. Como é que ele é tão duro se ele se estilhaça? É que, na verdade, essa capacidade que o elemento químico tem de ficar agregado e não se despedaçar não é dureza, é tenacidade. Tá? Essa é a palavra certa. A dureza é utilizada para definir a capacidade que um elemento, um mineral, né? Mas no caso aqui a gente está falando de minério, tem um valor econômico muito alto, né? Tem de riscar o outro. Nada risca o diamante a não ser ele mesmo, entendeu? Então nada risca o diamante a não ser ele mesmo. Tanto é que elementos aí de corte, né? Disco de corte se fala diamantado, não sei o que. Existem pequenos, minúsculos fragmentos de diamante aí para aumentar o poder de corte de algumas brocas, alguns discos de serra, enfim, né? Mas a capacidade de não se despedaçar, digamos assim, isso se chama tenacidade. E aí a gente tem elementos químicos bem mais duros aí que chamam a atenção. Beleza, gente? Então, basicamente é isso, né? Aquilo que vocês tiverem curiosidade aí é fácil de pesquisar na internet, e também a gente está sempre à disposição aí para tirar as dúvidas e as atividades síncronas para a gente conversar. Beleza, gente? Um abraço, valeu!